Bom, vou começar aqui de uma vez, e aí, se mais alguém entrar depois, eu dou uma revisada no que eu falei, né? Então vamos lá, valeu, deixa eu voltar aqui nessa. Então, né, a gente está vendo várias estruturas, né? A gente viu a estrutura do Si, que ela muda, né, a ordem de execução, ou ela vai para um lado ou vai para o outro, né? Ou executa um bloco de instruções, ou executa outro bloco, ou vai direto para o fim e finaliza daí, né? Então ele modifica a ordem. E tem várias estruturas de loop, né, que fazem com que um bloco de instruções seja repetido várias vezes. Fabrício, Vitório, boa tarde para vocês. Tá? Acabei de começar aqui. Se tiver algum problema aí no áudio, na tela, vocês falam, tá? Então lá, olha. Né, então, a primeira estrutura de loop, né, de estrutura de repetição que a gente viu, foi o enquanto, né? Então, enquanto uma determinada condição for verdadeira, aquele bloco de instruções ele vai ser executado, né? Então, eu testo uma condição, se ela for verdadeira, eu executo a primeira vez. Se for falsa, eu não executo nenhuma vez, né? Vou direto para o fim daquela estrutura. Depois de executar a primeira vez, eu testo uma segunda vez aquela condição. Se continuar verdadeira, continuo executando aquele bloco de instruções, se não, ele vai direto para o fim. Depois, né, verifico uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, quantas vezes forem necessárias, né? Inclusive, nesse caso, a gente tem que nos preocupar, né, nós temos que nos preocupar com o fato dessa condição poder ser infinita, né? Essa condição ser verdadeira infinitas vezes, que é aquele loop infinito que dá o erro, né? Então a gente tem que ficar bem atento a esse caso, né? Dessa condição aqui ela ser verdadeira sempre. A gente vai ver outras duas estruturas de repetição, tá? Essa estrutura aqui, ela nas linguagens de programação, só para a gente já começar a pensar a respeito disso, deixa eu pegar aqui alguma coisa para anotar aqui. Ó, a condição se, né, o se faça, né, nas linguagens de programação, que a gente vai estudar a partir daqui a pouquinho, vai virar o if, tá? A estrutura enquanto, né, quem já programa aí alguma coisa, já até sabe, né? E aí, Felipe, boa tarde para você. Começou agora, tá? Então, o enquanto, olha, a estrutura se faça, nas linguagens que a gente vai ver depois, vai virar o if. O enquanto vira a estrutura while, tá? E tem outras duas estruturas que a gente vai ver hoje, que é o repita, tá? É o repita, que vai virar pra gente, em outras linguagens de programação, o do, while. Esse repita aqui pode ser repita até também, né? Repita até, tá? Vai virar o do while pra gente. E a última estrutura é o para, tá? Que vai virar o for, né? Quem já faz alguma coisa de programação, independente de qual linguagem, já viu essas quatro estruturas aqui, né? Que são exatamente as quatro estruturas que a gente vai ver também aqui no Visual G. O enquanto e o se faça, a gente já viu. O repita até e o para, a gente vai ver hoje, tá? Nós vamos ver as duas hoje, que são outras duas, né, estruturas de repetição. Então vamos lá, vamos começar aqui pela primeira aqui, olha. A primeira que a gente vai ver agora é a condição repita, tá? A gente vai ver primeiro a repita. Então vamos só nos posicionarmos corretamente aqui, tá? Opa, entrou mais alguém. Ei Daniel, tudo jóia? Acabou de começar aqui, Daniel. Deixa eu pegar o chat
ver o que vocês estão falando comigo. Então tá, olha. Então a gente vai começar, né, de novo com um caso simples aqui. Então, por algum motivo, precisamos criar um software que some números digitados. Tá? Eu acho que a gente até fez esse exemplo, né? Não, fizemos não. Somar números digitados pelo usuário. Tá? Enquanto o usuário quiser digitar números, o programa deve ir somando todos eles. Tá? Então, você vai somar vários números. Tá? E o usuário que vai falar no final que ele quer parar. Então, você não sabe inicialmente quantos números são. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Mas você vai somar vários números. Até o usuário falar que chega, que não quer mais somar número nenhum. Tá? Então, no momento que ele desejar parar de digitar, o programa deve imprimir na tela a soma de todos os números. Então ele soma lá quantos números ele quis somar e no final ele vai parar e vai mostrar qual que é o valor total da soma. Tá? Então, né, a gente consegue fazer isso já usando o enquanto. Né? Percebam que esse exemplo, que esse exercício, ele é impossível sem uma estrutura de repetição. Né? Porque se você fizer só leia e escreva, leia e escreva, leia e escreva várias vezes, você não sabe quantas vezes são. Porque é o usuário que vai decidir quantas vezes ele quer, quantos números ele quer somar. Né? Então, você precisa necessariamente de alguma estrutura de repetição nesse caso. Né? Nesse caso aqui não é só para ficar mais fácil, para ficar com menos linhas de código, não, ou para ficar mais bonito. Aqui necessariamente você precisa de uma estrutura de repetição, porque você não sabe a priori quantos números você vai somar. Né? Então, uma maneira, né, de fazer aqui com a estrutura enquanto é o seguinte: enquanto dentro dos parênteses alguma condição que o usuário vai digitar, tá? E aí você vai, né, fazer um escreva leia para saber o número, né? Então escreva, digite o número para ser somado, leia o número e depois você faz a soma, né? A gente já fez isso aqui várias vezes, ó. Soma recebe a soma mais o novo número, não é isso? Então a soma é uma variável do tipo número real ou inteiro, número também é do tipo real ou inteiro, né? Só que a variável soma ela tem que começar com zero. Daqui a pouquinho eu vou fazer isso aqui lá no Visual G, vocês vão ver. Tem que começar com zero. Né? Por quê? Porque eu vou somar desde o início o soma mais o novo número. Né? Então eu tenho, vamos supor que o usuário digitou lá 4. Né? Então eu tenho que começar com 4. Certo? Como é que eu faço para começar com 4 sem saber qual o número que o usuário vai digitar? Eu começo o soma com 0 e faço 0 mais 4. Então, no primeiro caso, o soma vai ter 4, que é o primeiro número que o cara digitou. Se o cara digitar mais 4, fica, né, 4 mais 4, 8. Se o usuário digitar mais 2, fica 8 mais 2, 10. E assim por diante. Né? Deixa eu fazer aqui. Ó. Então vamos lá, fazer aquele exercício. Tá? O usuário vai definir quando ele quer parar. Então, primeiro aqui, eu vou ter dois números. Vou ter o número, o n, e o soma, tá? Do tipo real aqui, ó, porque o usuário pode digitar qualquer número que ele quiser, certo? Vou fazer aqui o enquanto. Qualquer dúvida pode perguntar aí, tá pessoal? Pode abrir o áudio aí e perguntar. Então, enquanto, não vou colocar condição por enquanto, daqui a pouquinho eu vou mostrar qual vai ser a condição ali dentro. Enquanto, vou colocar o fim enquanto para eu não esquecer. Fim enquanto. E aqui eu vou fazer a estrutura de somar os números. Então eu vou pedir escreva digite o número. Dois pontos, espaço. Vou ler aquele número. Né? Então recebe, leia entre parênteses n. É isso? E agora eu vou fazer a soma, né? Soma vai ser atribuído o valor anterior da soma mais o novo número que eu quero somar, que é o número que o usuário digitou, que é o n. Para isso aqui, olha, eu preciso de um valor inicial na variável soma, tá? Se vocês não estiverem entendendo, me falem aí, tá? Eu vou seguindo aqui como se vocês estivessem entendendo, ó. Então soma, comecei com valor 0 nele aqui, tá? Para quê? Porque quando o usuário digitar o primeiro número que ele quiser, eu falei 4, né, como exemplo,
quando o usuário digitar 4 aqui, aí sim, ó, eu vou ter 0, que é o valor inicial, mais 4, que é o novo valor. Então vai ser atribuído ao valor soma 4, né? 0 mais 4 é igual a 4. No próximo loop, né? No próximo iteração aqui do nosso estrutura de repetição, a variável soma vai ter o valor 4. Vamos supor que o usuário digitou outro 4, né? Então 4 mais 4 é igual a 8, atribuído à variável soma 8. Na próxima iteração, a soma vai ter o valor 8, o usuário vai ter digitado, por exemplo, 2, então 8 mais 2, 10, vai ser atribuído o valor 10 à variável soma e assim por diante, né? E aí no final, olha, eu vou só escrever, entre aspas, o valor, a soma é, dois pontos, vírgula, soma, né? Então, escreve o texto, escreve o valor da variável. Então, o valor da soma é tanto, né? O valor que der lá, certo? Dúvidas até aqui? Daqui vocês sabem, né? A única coisa que pode dar um pouquinho de dificuldade aqui seria pensar qual que é a condição de parada, né? Porque é quando o usuário quiser. Quando ele quiser que para. Eu não sei quantas vezes vão ser, ou qual o valor máximo da soma que vai ser, eu não sei nada disso. Então, uma das maneiras de resolver isso aqui é perguntar para o usuário. Então, eu vou fazer uma estrutura escreva leia aqui, ó. Escreva. Você deseja parar? E posso colocar aqui entre parênteses, olha, S barra N, né? Porque ele pode digitar S para sim, né? Que ele deseja parar, e N para não, que ele não deseja parar, certo? E eu vou ler esse valor. Quando eu vou ler esse valor, né, o usuário vai digitar S ou N. São variáveis do tipo caractere, né? São valores do tipo caractere. Então, eu preciso de uma variável para isso. Eu posso colocar, por exemplo, a variável chamada parar, sei lá, qualquer nome, né? Do tipo caractere. E aí, né, eu vou ler exatamente essa variável parar. Então, quando o usuário quiser parar, ele vai digitar S. Né? Se ele quiser continuar, ele aperta N. Né? E aí, quando eu vou colocar essa condição aqui dentro dos parênteses, né, eu posso colocar de duas formas. Eu posso parar, eu posso colocar que a variável parar vai ser diferente de N, né? Deixa eu só ver se eu não errei a lógica aqui. Então, quando o usuário quiser continuar, ele digita N. Então, enquanto a variável parar for igual a não, ele continua. Percebe? Enquanto a variável parar for igual a não, ele continua. Quando a variável parar for diferente de não, né? For sim, aí ele para. Então, enquanto parar for igual a n, ele continua executando. Continua somando os números. Então, essa é uma forma de eu escrever essa condição. Outra forma de eu escrever essa condição seria colocar o seguinte: que esse número seja diferente de S. Qualquer coisa que seja diferente de S, ele continua. Ou seja, quando for N, ele continua. No momento em que for S, né? S não é diferente de S, então, nesse caso, ele vai parar. Ficou meio embolado isso, pessoal? Deu para entender? Ó, se vocês não falarem nada, eu vou entender que tá dando para entender, tá? Deem um feedback aí. Então, tá, vamos executar aqui para... Tranquilo? Beleza, Lucas. Deixa eu executar aqui, ó, vamos lá. Da F8, né? Então lá, criou as variáveis N soma, criou a variável parar, né? Do tipo caractere. E aí, ó, soma começou com 0, né? Então, desculpa pessoal, vai dar erro aqui. Porque eu também preciso iniciar a variável parar, né? Inicialmente aqui, ó, deixa eu rodar de novo aqui para vocês verem. Não, porque eu não coloquei igual, né? Eu coloquei igual aqui, ó. Vocês vão ver que vai dar erro.
que eu paro isso? Só fazer aqui para dar erro para vocês verem dando erro. Se eu colocar que ele tem que ser igual a n, enquanto for igual a n, ele roda, né? Então, nesse caso aqui ele não roda nenhuma vez, porque o valor inicial não é n, né? Então ele não roda nenhuma vez. Então nesse caso aqui, se eu colocar igual, aí eu tenho que iniciar a variável parar também. Eu tenho que falar que o parar começa com o valor n. Isso, porque ele começa rodando, né? Aí parar vai ser igual a n, ele vai rodar e vai começar a iterar. Então vamos lá, deixa eu testar aqui, ó. Então eu criei as variáveis, atribuí 0 à soma, atribuí n a variável parar, né? Então ele vai testar, parar é igual a n, verdadeiro. Então ele vai entrar dentro da estrutura, né? Do bloco de instruções ali, ó. F8, então ele entra, aí ele vai pedir um novo número. Eu vou colocar aqui 8, não, 4, né, que eu tinha falado. Coloquei 4. Percebo aqui que soma, olha, tá 0 e n tá 4. Ele vai fazer a soma agora e o valor que está em soma vai para 4, né? Enquanto n continua 4 ainda, porque é o valor que foi colocado lá antes. Certo? E ele vai perguntar, né? Você deseja parar? É sim para parar e não para continuar, né? Então eu coloco não. Coloco não porque eu quero continuar. Né? Ele vem aqui para o fim enquanto e vai fazer o que? Vai voltar lá para o enquanto, ó. E volta para lá, né? Testa. Parar é igual a n? Verdade, porque eu acabei de colocar n em parar, né? E vai pedir de novo, novo número. Vou colocar 4 agora, né? Então, quando eu der F8, ó, né, o que eu tenho? Eu tenho 4 em soma e um novo 4 em n. Quando ele fizer a soma vai ter 8 e o n, o 4 que eu tinha colocado antes. Vai perguntar de novo, você deseja parar? Eu continuo querendo continuar, né? Então eu coloco não, não desejo parar. Dou Enter e volto para lá de novo, ó. Ele continua. Enquanto parar for igual a n, ele continua, né? Vai pedir um novo número de novo. Agora eu vou colocar 2. Aí Enter. Aí veja lá, olha. Soma agora tem 8. N tem 2. Quando ele fizer a soma, vai ter 10 em soma. E o N tem um valor que estava antes, que era 10. Isso. Aí F8. Você deseja parar? Agora eu quero parar. Então eu vou apertar S. Eu quero parar, né? Então ele vai vir aqui. Vai vir para o fim enquanto. Vai voltar lá para cima, vai testar a condição vai ser falsa nesse caso, e ele vai sair, né? Então quando eu dou F8, ele sai e vai lá, né, para o que está embaixo da estrutura de repetição lá. Então ele vai imprimir agora o valor para mim. Então o valor da soma é 10, né, que é o valor que está dentro da variável soma. Certo? Dúvidas, pessoal? Ótimo, Thaís. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então essa é a maneira de fazer usando a estrutura que a gente já conhece, que é a nossa estrutura enquanto. Eu testo a condição primeiro e depois executo o bloco de instruções, né? E percebo que nesse caso eu tive que inicializar a minha condição de uma maneira verdadeira, tá? Eu tive que inicializar ela, né, da maneira que eu fiz aqui, fazendo igual, né? Eu tive que inicializar o parar com a condição verdadeira, mesmo sem saber se o usuário queria ou não, né? Eu até poderia colocar ali um escreva e leia se você deseja somar alguns números, mas não é o caso. Deixa eu continuar aqui. Eu não quero. Pode falar. Disso aqui? Pode, lógico. Fica à vontade. Mas igual eu falei, eu vou colocar isso lá no YouTube também, tá? Então se você precisar de alguma coisa depois, só pegar lá. Deixa eu fazer aqui melhor aqui para você. Então vamos lá, continuar. Agora vamos ver usando outra estrutura, tá? Tem outra estrutura, né? Que é o nosso repita, que ele vai fazer um pouquinho diferente, tá?
A maneira que ele vai fazer aqui é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês de uma vez aqui. Eu vou pular isso aqui, o que a gente já fez. Usando a estrutura repita, tá? A estrutura repita, pessoal, ela faz um pouco diferente, olha. No enquanto, o que a gente faz? A gente testa a condição e depois executa ou não o bloco de instruções. No caso do repita, ele faz o inverso, tá? Ele primeiro executa a instrução e depois de executar a instrução é que ele testa a condição. Ou seja, ele necessariamente faz a estrutura pelo menos uma vez. Mesmo que a condição for falsa, entende? Ele necessariamente faz a primeira condição uma vez, né? Então ele faz o bloco de instruções, depois verifica a condição. Vocês conseguem perceber como que isso pode encaixar para a gente certinho nesse exercício? Nesse tipo de exercício? Porque eu não preciso mais iniciar a minha variável com valor verdadeiro. Eu posso simplesmente mandar executar a instrução e depois perguntar, fazer a condição no final. Percebem? Vocês acham que vocês conseguiriam modificar essa estrutura aqui para fazer dessa maneira, né? Deixa eu fazer aqui, não vou esperar não, tá? Ou vocês querem fazer? Alguém tem alguma objeção em tentar fazer? Se vocês quiserem tentar fazer, eu deixo, eu espero. O que vocês acham? Ó, o Vinícius falou que pode fazer. Na verdade, eu quero respostas negativas, né? Alguém acha que não dá para tentar fazer aí? Que eu acho que seria bem interessante. Ó, a estrutura repita, a forma dela ser escrita é dessa maneira aqui, ó. Você coloca a estrutura ou a palavra repita, você coloca aqui, ó, o bloco de instruções, tá? E aí no final você coloca o até sem acento, né? E coloca aqui a condição, tá? A condição fica aqui dentro, tá certo? Eu vou até colocar a condição para vocês de uma vez aqui, que é a mesma condição, que é a palavra parar, né? A variável parar ser igual a n ou s, né? S. Repita até parar ser igual a S. Nesse caso o parar tem que ser igual a S, porque eu quero que ele saia. Tá? Então enquanto parar, né, até parar ser igual a S, ele continua executando. Tá certo? E é só fazer isso, ó. Bloco de instruções, né, a palavrinha repita em cima e essa condição de parada por baixo, né, até parar ser igual a S nesse caso. Querem tentar fazer? Eu estou enrolando aqui para... Ó, a Helena falou que fica com o pé atrás, sem ver. Tudo bem. Tudo bem. Eu entendo. Quer dizer, é a primeira vez, né? Vocês não viram nenhum exemplo ainda sendo feito. Eu entendo. Deixa eu fazer esse exemplo então. E aí fica os exercícios para vocês fazerem depois. Então lá, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Então, né? Nesse caso do repita, a primeira coisa que eu posso fazer aqui de uma vez, ó, é fechar a inicialização. Eu não preciso colocar a condição verdadeira no início, né? Eu posso deixar a condição verdadeira para o final. E aí, olha só, a estrutura enquanto some, né? Então, o enquanto e o fim enquanto eu também vou vou deletar aqui, ó, porque eu vou ficar agora o até entre parênteses, a condição que eu vou colocar daqui a pouquinho e a palavrinha repita aqui em cima, tá? Então a estrutura é essa, ó. Ele vai vir aqui, vai encontrar a palavra repita, vai executar o bloco de instruções uma vez, né? O que ele vai fazer? Ele vai pedir o número, vai fazer a soma daquele número,
vai pedir para digitar S ou não, e até, né, até essa variável parar ser igual a S, até essa variável parar ser igual a S, ele continua executando. Né? Então, quando eu desejar parar, ele sai. Enquanto, né, enquanto eu não quiser parar, ele continua rodando. Certo? Então, fica basicamente isso aí. Ó. É o mesmo bloco de instruções, porque é a mesma coisa que eu estou executando. Tá? A única diferença é essa, que eu não preciso mais me preocupar com a primeira execução. Antes eu precisava me preocupar com a primeira execução, agora eu não preciso mais. Ele vai executar necessariamente a primeira vez. Tá? E depois que ele executar a primeira vez é que ele vai testar se eu quero continuar ou não. Tá? É uma estrutura bem robusta, tá? Bem robusta. Para quem programa em Java aí, existe em Java, que é o do while, existe em C, tá? Não existe em Python. Inclusive todo mundo sente falta disso em Python. Porque é uma estrutura que muitas vezes é necessária, que faz falta, tá? Se executar a primeira vez. Algumas vezes, algumas questões, alguns problemas, né? Necessariamente precisa de uma estrutura dessa para executar, sabe? E aí em Python fica bem difícil de a gente resolver esse problema. Então vamos lá, deixa eu testar aqui, que a gente vai vendo. Ó. Né? Então primeiro comecei lá, criando as mesmas variáveis, é isso? N, soma e parar. Vou iniciar a variável soma com zero, porque eu preciso de iniciar para poder fazer a soma. Né? E dentro do repito, ó, eu já entro de cara, tá? Eu não me preocupo com a primeira execução, eu entro de cara, eu sempre vou executar a primeira vez. Ele vai pedir para digitar o número, eu vou digitar o número que a gente tinha falado antes, né, que era o 4. Vai fazer a soma, igual no outro. Vai pedir para digitar S ou N, eu não quero parar, então eu digito N, não parar. Talvez eu tenha errado aqui, tá, pessoal, com a condição de parada aqui, porque Visual G é um pouquinho diferente e eu não programo naturalmente em Visual G, então posso ter me confundido aqui. Deixa eu testar para ver. Beleza, tá certo, eu fiz certo. Então, até parar ser igual a S, ele vai continuar executando. Né? Então, parar não era S, então ele continuou. Pediu um novo número, coloquei 4 igual da outra vez. Continuo não querendo parar, então continuo apertando N. E continuo rodando lá. 2 de novo. Continuo somando. Agora eu quero parar, então agora eu vou digitar S para parar. Então ele vai vir lá, vai verificar que o S era igual, a condição foi verdadeira e ele sai da estrutura, tá? E vai mostrar pra gente lá o valor da soma total e tal, certo? É a mesma coisa, pessoal. Quem sabe o enquanto, sabe o repita, tá? É a mesma coisa. Só tem que se preocupar em não errar nas condições aqui, tá? Se é igual a S, se é diferente de N, esse tipo de coisa, tá? Mas no geral é a mesma coisa. Dúvidas, pessoal? Alguma? O Henrique está perguntando qual aplicativo tem esse fundo azul. Esse aqui? Esse aqui, né? Esse aqui é o bloco de notas, só que eu uso o Linux, tá? Ubuntu. E aí esse é o bloco de notas do Ubuntu. É um bloco de notas, normal. Beleza? Legal. Deixa eu continuar aqui então. Essa estrutura repita, tá, pessoal? Faz o bloco de instruções, depois testa a condição. Se ela for verdadeira, ele sai, nesse caso, né, se ela for verdadeira ele sai, e se for falsa, ele continua. Né? Então até essa condição ser verdadeira, né, ele vai continuar executando. Quando essa condição for verdadeira, ele sai. Certo? Né? E lembrando lá de novo que nas linguagens que daqui a pouquinho a gente vai começar a ver, por isso que eu já estou mostrando para vocês aqui, para não, né, já começar a criar as conexões de neurônios de vocês aí, é que o repita até vai ser o do while, tá? Se a gente for ver C, porque eu ainda não decidi isso ainda, tá? Vai depender do que for mais fácil em relação ao aplicativo, em relação a
a instalação, porque o C é um pouco difícil para instalar, a IDE do C é um pouco mais difícil de instalar, então talvez eu acabe optando por Python por ser mais fácil. Eu vou procurar também no Android e no iOS se tem aplicativos fáceis de usar para quem está sem computador em casa e tal. Então eu vou decidir a partir daí para ver qual linguagem que a gente vai usar, tá? E se for o Python, a gente vai acabar não vendo o do while, né? Porque lá não existe. Mas você sabe que existe, né? E quando vocês forem programar em outras linguagens, vocês vão ver isso lá, tá? Beleza? Deixa eu continuar aqui. Tá, então essa é a condição repita até, tá? Então, mais uma vez aqui, olha, só para a gente fixar bem isso na cabeça, né? Então, a sintaxe é essa, é usar a palavrinha reservada repita, né, que inicia o bloco de código, colocar o bloco a ser repetido, né? É sempre interessante colocar esse espaço aqui para a gente visualizar mais fácil, né? O bloco de instruções e a condição de parada, né? Até e entre parênteses a expressão lógica, porque tem que ser um resultado verdadeiro ou falso, né? Para verificar o final, né? Então, quando essa condição for verdadeira, ele sai da estrutura, tá? Deixa eu ler aqui para ver se eu não esqueci alguma coisa. Tá muito parecido com enquanto, né? Só que o repita até inicia seu bloco de código antes de testar a expressão, que determina se vai ocorrer o loop, né? No caso, a estrutura acima vai executar o bloco pelo menos uma vez. Após realizar a leitura do número, será feito o teste do até. Caso a condição ainda seja atendida, o bloco continuará se repetindo, ou seja, é para repetir até a condição ser verdadeira, tá? Então, se a gente for fazer, olha, aquele exercício que vocês fizeram lá atrás, ó, o exercício que é para entregar até hoje, que esse exercício 2 aqui, vocês fizeram usando o enquanto. Eu vou usar usando o repita, tá? Eu vou usar usando o repita aqui para vocês verem só qual que é a diferença, certo? Então vamos lá. Então nesse exercício, o que vocês têm que fazer é salvar dois números, né? O usuário vai escrever dois números e o segundo número não pode ser zero. Então, enquanto o número for zero, você tem que continuar pedindo para ele colocar um número válido, né? Digamos assim. Então, pode falar. Não, só com si não tem como não. Certeza, Lucas. Porque é o seguinte, nesse caso, olha só, o si ele não vai pedir para o usuário digitar o número novamente. Então vamos supor o seguinte, o usuário digitou o número zero, ok? O que você vai fazer? Qual que é a conta final? Você não pode fazer a conta com divisão por zero, tá? Então você tem que usar o enquanto para quê? Para que enquanto ele digite zero, você continua pedindo, igual vai ser um chato, tá? Você vai ser um chato pedindo para ele o número. Então ele digita zero, você digita o número de novo. Digita zero, digita o número de novo. Tá? Enquanto ele não digitar o número zero, ele continua pedindo, tá certo? Se você, entendeu? Se você usar o se, ele só vai testar uma vez. Ele não vai testar duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou quantas vezes o cara digitar zero. Pode falar, quem tá falando? Fala, Bruno. Pois é porque as palavras são muito parecidas, né? Deixa eu ler aqui, ó. Escreva um algoritmo para ler dois valores. E se o segundo valor em formato for zero, deve ser lido um novo valor. Ou seja, para o segundo valor não pode ser aceito o valor zero. Imprimir o resultado da divisão do primeiro valor lido pelo segundo valor lido. Aí ele fala, né? Utilizar a estrutura tal. Aham, entendi, não entendi. É porque eu falei na aula também, né? Que era para usar a estrutura enquanto, tá?
Top, top. Manda lá. Beleza. Tranquilo. Mas que bom que vocês fizeram com si, né? Entenderam a estrutura do si também. Tá? Mas as palavras são muito parecidas, né? Vocês verem eu falando aqui, por exemplo, né? Eu estou falando a estrutura repita e de vez em quando eu falo enquanto, né? Repita aqui enquanto o S foi igual a zero, o S foi, o parar foi igual a S e tal. É porque as palavras são muito parecidas mesmo, tá? A palavrinha ali ajuda um pouco, tá? Mas não é sempre que ajuda não, tá? Então vocês têm que ficar um pouco atentos em relação a isso aí. Deixa eu continuar aqui. Só vocês refazerem lá que vai dar certinho. Vou usar então a estrutura repita, né? Então vou ter aqui o número 1, vou ter o número 2. Vou falar que eles são inteiros, tá? Poderia ser real também, mas eu vou falar que eles são inteiros. No exercício que me pediu. E aí, primeira coisa, né? Divide o primeiro valor. O primeiro valor tanto faz, pode ser 0. Então digite o dividendo, né? Eu acho que é dividendo mesmo, eu sempre confundo isso aqui. Então o dividendo é o que fica em cima. Leia N1. Aí, olha só, o segundo número, ele é o que eu tenho que testar, certo? Então, o segundo número, eu vou colocar ele dentro da estrutura. Então, repita. E perceba, olha, que usando a estrutura repita, eu posso mandar ele executar direto, né? Usando o enquanto, vocês vão ter que burlar o sistema para você conseguir que a primeira verificação seja verdadeira, né? De alguma forma, colocando o N1 igual a zero, sei lá, alguma forma assim. No repita você não precisa disso, o repita fica mais fácil, né? Esse tipo de execução, porque a primeira eu escrevo ele aqui, ó. Você não precisa testar. Escreva, digite o primeiro valor, digite o divisor, 2 pontos, espaço, leia N2. E aí, olha só, eu vou repetir esse cara, vou repetir esse escreva, digite o valor, leia tal, até o N2 ser diferente de zero. Então essa é a minha condição. Até o N2 for diferente de zero, ele continua repetindo. Ou seja, enquanto o N2 for igual a zero, ele vai executar. Ele vai repetir, ó, digite o valor, aí digitou zero de novo, tal, tá? Então ele vai ficar repetindo esse cara aí toda hora, tá? Deixa eu testar aqui para vocês verem. E aí no final, né? No final eu faço a divisão. Deixa eu criar uma variável aqui para divisão também. Aí eu vou colocar real. Divisão, 2 pontos, real, porque a divisão pode ser real, né? Deixa eu colocar tudo real aqui só para não dar erro, porque não é toda a linguagem que aceita. Eu não lembro se aqui no Visual aceita. Então aqui a divisão agora vai receber a divisão N1 dividido por N2. E aí o N2 não pode ser zero, né? E nesse caso a gente tem certeza que ele não é, porque ele passou pelo filtro da estrutura de repetição ali em cima, né? Se você coloca o si, né, para quem colocou com si, na segunda execução o cara pode ter digitado zero de novo, e aí ele vai tentar dividir e vai dar erro, né? Vai dar erro no sistema. Isso é até uma medida de segurança, porque esse tipo de erro pode ser uma falha de segurança também, porque vai dar um erro e esse erro pode abrir uma brecha para ataques e tal, né? Então é uma brecha. Então esse filtro da não divisão por zero é até para isso ele ajuda, né? E também para o programa não travar, né? Você está fazendo um programa, ele está rodando, sei lá, qualquer jogo, qualquer coisa, qualquer programa. E aí do nada o programa trava, porque você tentou fazer uma divisão por zero e não podia e tal. Eu vou só escrever aqui, olha, o valor final. O resultado final escreva o resultado de divisão. O resultado é
dois pontos, espaço, vírgula, divisão. Então, deixa eu testar aqui. Pode falar. Pode fazer com repita também. No exercício eu tinha pedido, né, em sala de na aula, né, na aula online, eu tinha pedido para fazer com enquanto, porque é isso tudo que vocês tinham aprendido semana passada. E aí hoje eu estou fazendo com repita, porque fica mais fácil de fazer, né? Mas vocês têm que fazer com enquanto. Vocês têm que formatar de forma correta para funcionar no enquanto, tá? Então vocês têm que pensar como fazer aí com enquanto, tá? Mas não é difícil não. Não é difícil não. Deixa eu testar. Tá? Então criei as variáveis. Né, o dividendo pode ser qualquer número. Sei lá, vou fazer 8 por 4. Então 8. E aí repito, ó. Né? Então repita. Ele entra na primeira vez. Eu não sei quanto que é N2. Ele pede lá N2. Aí o cara digitou 0. O cara digitou 0. 0 não posso fazer uma divisão por 0. Então N2 não é diferente de 0, ele volta de novo e pede mais uma vez, digita o divisor. O cara digita 0 de novo. O cara é chato, ó. O cara digita 0 de novo. Né? Aí pede de novo. Enquanto o cara não digitar um número diferente de 0, qualquer que seja, ele vai continuar pedindo aquele número. Tá? E aí agora eu vou colocar um número diferente, que é 4. 4, tal. Aí sim, ó. 4 é diferente de 0, a verificação é verdadeira, então ele consegue sair e tal. E aí ele vai fazer a divisão. A divisão vai ser 2, e ele vai mostrar para mim o resultado é 2, tá? Então é tipo isso aí. Só que no exercício você tem que fazer com enquanto. Certo, pessoal? Dúvidas? Então essa é a estrutura do enquanto, do repita, tá? Essa é a estrutura do repita. Até 3:10, né, essa aula nisso. Deixa eu pular aqui rapidinho então, porque eu quero ver ainda a estrutura para, tá? Agora para, ó. Então a gente já viu as três, ó. Das 4 estruturas que a gente vai ver aqui, a gente já viu 3, tá? O se faça, que vai virar o if, o enquanto, que vira o while, o repita até, que vai virar o do while lá, e o para, tá? Que vai virar o for. Tem uma outra estrutura aqui que eu pulei, que é o caso, tá? Só para quem conhece aí, ó, é o case, tá? É uma estrutura muito parecida com o if, com o se. Mas eu não vou falar dela por enquanto não, depois eu falo sobre ela, tá? Então essas três aqui a gente já viu. Falta a última, que é a estrutura para, tá? Qual que é a diferença dela? Também é uma estrutura de repetição, ela também vai fazer um loop. A diferença é que nesse caso eu tenho um número específico de vezes. Eu já inicio a minha repetição sabendo, olha, eu vou repetir isso aqui 10 vezes, ou vou repetir isso aqui 100 vezes, ou vou repetir isso aqui 1.000.000 de vezes, não importa, mas eu sei quantas vezes eu vou repetir, tá? Então, se eu sei quantas vezes eu vou repetir, eu faço a estrutura para. Se eu não sei quantas vezes eu vou repetir, se o usuário vai ficar digitando 0 infinitas vezes, sei lá, se eu não sei quantos, né, valores de soma que eu quero e tal, eu uso enquanto ou repita. Mas se eu sei previamente, é muito interessante eu usar a estrutura para. Tá? Então deixa eu ler aqui e vocês vão ver que a gente já fez um exercício desse, que a gente sabe quantas vezes, só que lá atrás a gente usou a estrutura enquanto. Eu até posso, mas fica ruim. Fica muito mais fácil usando a estrutura para. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Quando queremos implementar um loop com um número pré-definido de iterações, né, essa palavra aqui é importante, toda hora eu estou falando ela, né? Iteração. Iteração são quantas vezes aquele loop roda, tá? Quantas vezes aquele bloco de instruções é executado. Então, um número pré-definido de iterações. E pessoal, cair aqui, né? Show.
só ver, beleza, acho que estou apresentando, né? Estão me ouvindo? Certinho? Caiu aqui, desculpem. Dúvidas até aqui, galera? Não, né? Então deixa eu pegar aqui de novo aqui o slide, tá aqui. Então, quando a gente quer um número pré-definido de iterações, eu vou usar o para, né? Vamos voltar para o exemplo do algoritmo de contar até 10. Tá? Lembra que a gente fez esse contar até 100, né? A gente fez esse exercício lá atrás. Foi o primeiro exercício que eu fiz, eu acho. Então eu queria contar 100 vezes, tá? Então contar 100 vezes. O que eu fiz? Eu criei uma variável contador, comecei essa variável com 0. Enquanto essa variável fosse menor do que 100, eu fazia a iteração, fazia o contador mais 1. Lembra? Conte mais 1. Então, então o Bart lá, né, escrevia seria um bom aluno 100 vezes. Então escreva seria um bom aluno a partir de agora. E o contador atribui contador mais 1. Então o contador é 0, depois o contador vai para 1, depois o contador vai para 2. Ele repete isso aqui 100 vezes. Tá? Então perceba que nesse caso, ele não precisava fazer isso aqui, olha, iniciar o contador com 0, ou ficar fazendo o contador mais 1, porque eu tenho uma estrutura, né, que faz isso para mim de cara. Tá? Faz isso para mim automaticamente. Tá? Essa mesma coisa que a gente fez, né, usando o enquanto, eu posso fazer usando o para e tipo assim, funciona muito melhor. Funciona não, né? Funciona igual, mas é muito mais fácil de escrever e tal, de visualizar, né? Eu não preciso ficar fazendo essas coisas de inicializar o contador e ficar somando o contador e tal. Tá? Então, para esse caso, olha, para usar enquanto, precisamos criar uma variável contador para que ela controle a condição de parada e essa variável deve ser incrementada, né? Incrementar é fazer isso aqui, ó, contador mais 1, tá? Isso é incrementar, precisa ser incrementada a cada repetição do loop. Então toda vez que o loop roda, cada iteração do loop, eu preciso fazer a incrementação do contador. Então não preciso fazer isso com a estrutura para. Como é que funciona a estrutura para? Funciona da seguinte maneira. A estrutura já faz isso de cara, tá? Ela já inicializa o contador de cara. A própria estrutura faz isso, tá? Inicializa o contador de cara. Depois ela vem e testa a condição. Se a condição for verdadeira, a condição de parada for verdadeira, ele vai executar o bloco de instruções e ele vai fazer a incrementação automaticamente. Tá? Então ele já faz a incrementação automaticamente. E depois volta e testa novamente a condição. Se a condição continuar sendo verdadeira, ele executa o bloco de instruções de novo e incrementa automaticamente o contador também. Então isso aqui, olha, essa partezinha aqui de inicializar o contador e essa partezinha aqui de incrementar o contador, a instrução faz automaticamente. Ela já é feita para fazer esse tipo de coisa, tá? E aí quando essa condição for falsa, ele vai vir aqui e vai sair, né, dessa estrutura de repetição, tá? Então como é que fica, ó? Como é que fica aqui a estrutura? Fica assim, ó. A palavrinha para, tá? O contador, tá? A variável que você vai colocar. Em algumas linguagens, você nem precisa de declarar essa variável. Aqui no Visual G você precisa de declarar. Eu acho que precisa, tá? Então a gente vai declarar essa variável antes, mas a gente não vai inicializar ela com valor não, porque ela vai ser inicializada aqui de uma vez. Então essa variável aqui, ó, de 1, significa o quê? Significa que ela começa com 1. Tá? Então ela é inicializada nesse passo. Tá? Então nesse passo ela é inicializada até 100. Então 100 vai ser a condição de parada. Tá? Então enquanto a variável contador for menor do que 100, ele vai continuar fazendo. Quando for 100, ele para. Tá? Aliás, até 100, né? Quando for 101, ele para. Porque até 100 ele executa. Mais 101 ele já não executa mais. Então até 100 ele executa. Então, contador de 1 até 100, faça um bloco de instruções. Certo? Então você tem a condição de inicialização, você tem a condição de parada e você tem um bloco de instruções. E aí você termina, né, com o fim para. Então, e aí percebo, né, eu não preciso colocar
inicialização em cima aqui do contador. Eu não preciso fazer contador mais um, tá? Não preciso fazer essa incrementação porque a estrutura já faz isso para mim automaticamente, já é parte dela, né? A parte da incrementação e a parte da inicialização já é dela instantaneamente, tá? Então, para contador de 1 até 100, faça tal coisa, né? E aí, no caso lá seria escrever o número, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Ctrl N. Aqui, ó, vou criar a variável contador. Ela é do tipo inteiro. E aí eu vou escrever de 1 até 10, tá? Bem facinho aqui, ó. Então, para. Não sei se precisa de parênteses, tá? Deixa eu testar aqui com parênteses para ver. Para contador. Eu quero contar de 0 até 10. Então, de 0 até 10, faça tal coisa. Eu acho que não precisa desse parênteses, não. Faça. E aí eu vou colocar o fim para, né? Para não esquecer, ó. Fim para. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que vai ser meu bloco de instruções aqui? Vai ser algo bem simples. Eu vou colocar um escrival. Escrival contador. Só para eu ver o contador sendo iterado, tá? Contador. Então, beleza. Vamos lá. Então, cria a variável e comecei a estrutura. Quando eu começar a estrutura, a variável contador vai começar com 0, né? Então, aqui, ó, F8. Não pode ter os parênteses, tá? Tem que ser uma coisa só. Tudo bem. Então, vamos lá. Agora sim, né? Então, a variável contador começou com 0, ele vai imprimir o 0 aqui para mim, tá? Fim para, e aí ele volta para lá, ó. Volta para lá, percebe que o contador já iterou, olha, já está 1. Imprime 1. O contador iterou 2, imprime 2. Iterou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 ele também faz. E o 11 já não faz. O 11 ele sai, tá? Então, eu quero 10 vezes, eu faço isso. Aliás, 11 vezes, né? Nesse caso aqui ele executou 11 vezes, porque ele executou o 0 e executou até o 10. Então ele executou 11 vezes. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 iterações. Tá? Do 0 até o 10 são 11 iterações. Se eu quero 10 iterações, eu tenho que colocar aqui 1 até 10, né? 1 até 10, que ele faz 10 iterações. Ou eu posso colocar também de 0 até 9, né? Que ele também faz 10 iterações, tá? Só esse detalhezinho aí, porque isso é uma coisa que acaba confundindo muita gente depois lá, tá? Então, 10 execuções, 10 iterações é de 0 até 9. Certo, pessoal? Dúvidas? Super fácil, né? Acho que a estrutura mais fácil que tem é a estrutura do for, né? Que é o para. Bem mais fácil que o enquanto, eu acho, tá? Bem mais fácil do que o repita também, tá? Dúvidas? Certinho? Deixa eu ver o chat aqui. Então tá, deixa eu fazer alguns exercícios aqui, aproveitar o tempo que a gente tem. Deixa eu só ver aqui se tem algum detalhe, ó. Então serve para repetir várias vezes, tá? Então basicamente podemos ler a estrutura, a gente já fez isso. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Então ele fez um exemplo ali. Então aqui ele fez a tabuada, ó. Vamos fazer esse exercício aqui porque ele é interessante. Vou fazer a tabuada, tá? Eu quero imprimir a tabuada de qualquer número, de 6, sei lá, qualquer número, tá? Então a tabuada vai de 1 até 10, certo? Então deixa eu fazer a tabuada, ó. Quero imprimir a tabuada, deixa eu imprimir aqui direto. Então, tabuada, eu vou ter um número
tipo, sei lá, 6, né? Então o número n, vou ter um número n qualquer, eu declaro o número n no início, e faço esse número n vezes 1, número n vezes 2, número n vezes 3, até o número n vezes 10. Tá? Posso colocar também aqui uma variável multi para salvar essa multiplicação e depois vou imprimir esse valor, certo? Então aqui, ó, vamos lá. A variável n, eu preciso falar qual número que é que eu quero, qual tabuada que eu quero, né? Ou eu posso pedir para o usuário falar qual tabuada que ele quer, ou eu posso simplesmente vir aqui e declarar que eu quero o número 6. Quando eu for fazer a conta, eu quero a conta de 1 até 10, porque é a tabuada, né? 1 até 10. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação. Então, multi atribuído à multiplicação, que é o número n vezes o contador. Percebe que o contador toda hora ele é um valor diferente. Então ele começa com 1, depois ele começa com 2, vai para 3 e tal. Então quando eu fazer aqui, olha, a multiplicação, já vai dar o resultado certinho para mim. Eu quero colocar o textinho, tá? Eu quero colocar 6 vezes 1 é igual a tanto. Então eu vou colocar assim, ó, vou colocar n, vírgula, entre aspas, um asterisco de vezes, vírgula, contador, que é 1, 2, 3, 4, vírgula, entre aspas, igual, né? Então vai ser 6 vezes 1 igual, vírgula, multi, tá? E aí eu quero um escrival porque eu quero em cada linha separada. E aí só isso, fim para. Tá? Deixa eu executar aqui, ó. Então, vamos lá. Crio as variáveis. N começou com 6, né? Tá aqui. N é a tabuada do 6 que eu quero. Então o contador começou com 1, né? O contador aqui tá 1. Ele faz lá, ó. 6 vezes 1, 6. E mostra pra mim. 6 vezes 1 igual 6. Próxima iteração. 6 vezes 2 igual 12. Próxima iteração. 6 vezes 3 igual 18. E vai assim pra mim até o 10. 6 vezes 10 igual a 60. Tá? Certinho? Se eu quiser ainda, né, que ele fique aqui, ó, com um espaço bonitinho aqui, ó, eu posso vir aqui e colocar um espaço aqui antes, ó. Agora vai ficar bem bonitinho. Ó, 6 vezes 1 igual, ainda posso colocar um espaço aqui ainda, né? Só para ficar bem detalhista aqui na coisa, eu posso colocar um espaço aqui ainda. 6 vezes 1 igual a 6, 6 vezes 2 igual a 12, né? Até 6 vezes 10, que é igual a 60. Certinho? Eu acho super fácil. Eu acho que a estrutura do para é a mais tranquilinha de todas. Deixa eu ver mais alguma coisa legal que ele faz aqui pra gente. É basicamente isso, tá? Tá aqui o algoritmo no Visual G, que é, né, o que a gente acabou de fazer. E tem aqui no Portugal Studio, que é outro cara, tá? Beleza, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, tranquilo. Ótimo. Eu queria que vocês fizessem, tá? Esses dois exercícios aqui, eu queria que vocês fizessem eles. Deixa eu só ter certeza aqui. Eu queria que vocês fizessem esses dois exercícios com as 3 estruturas de repetição, tá? Com as 3 estruturas de repetição que a gente aprendeu, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aqui, ó, escrever um algoritmo para imprimir os números 1 a 10 em ordem decrescente, né? Ou seja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, com as 3 estruturas. Então com repita, aliás, com para,
super fácil, né? Super fácil. Compara super fácil. Com enquanto, é, com enquanto vai ser também super fácil, só que você tem que fazer o contador certinho, né? E com repita também. Percebo que aqui é em ordem decrescente, tá? Então a ordem aqui ela é inversa, tá certo? Então você tem que se atentar a isso. Então não é conte mais um, não é contador mais um, é contador alguma coisa, tá? Porque é ordem decrescente, tá? E o A2 é em ordem crescente mesmo, né? Então escreva um algoritmo para os 10 primeiros números inteiros maiores do que 100, certo? Números inteiros maiores do que 100, os 10 primeiros, com as três estruturas também de repetição, tá? Super fácil. Eu vou colocar esses dois exercícios aqui mais um, tá? Um pouquinho mais elaborado. A única coisa que talvez fique um pouco não muito não muito claro, né, de entender aqui é na estrutura para o primeiro exercício, porque em ordem decrescente. Aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Em ordem decrescente é só colocar assim, tá? Espera aí que não é não. Desculpe, na verdade tem uma palavrinha aqui. No Visual G tem uma palavrinha aqui. Repita até... eu acho que é passo. Passo menos um. Deixa eu ver se é isso. Também ainda não. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Porque não lembro. Acho que é passo... deixa eu tentar. Passo contador menos um. Também não. Não, desculpa. Agora ao contrário aqui, né? 10 e 1. Isso, agora deu certo, ó. Então tem... isso não era tão óbvio, né? Na estrutura para fazer contador decrescente, você tem que colocar essa palavrinha aqui. Então, eu quero contador de 10 até 1 com o passo tanto. Qual o passo que eu quero? O passo eu quero contador menos 1. Deixa eu tentar só menos 1 para ver. O passo é menos 1. Também dá, né? Então, o passo menos 1 também dá. Então, só fala aqui, ó. Quero de 10 até 1, só que o passo ele não é mais 1, ele é menos 1. Quando o passo é mais 1, eu nem preciso colocar. Mas quando o passo é menos 1, aí eu necessariamente preciso colocar. Certo? E aí vocês façam lá. Tá? É só fazer. Tá? É só fazer aqui, ó. Decrescente, só imprimir o número de ordem decrescente. Tá? Com enquanto vocês conseguem fazer, tenho certeza. Com repita vocês conseguem fazer também, tenho certeza. E o 2 também vocês conseguem fazer super fácil. O 2 nem precisava colocar, isso é tão óbvio. Isso, 3 cada um. Tranquilo? A gente tem 15 minutos. Se vocês quiserem fazer, eu vou ficar aqui online. Vamos fazer assim, olha. Eu vou ficar online aqui. E aí vocês vão fazendo. E se vocês quiserem tirar dúvida comigo, podem, tá? Quem não quiser fazer agora e me entregar até quinta-feira, tá? Até quinta-feira, pode fazer também e me entregar até quinta-feira. Esses dois aqui, ó. Eu vou mandar lá no e-mail, tá? Vou mandar no e-mail lá agora pra vocês. Mas são esses, tá? Esses dois aqui com os 3. Beleza, Lucas? Valeu. Com os 3 tipos, tá? Eu vou ficar online aqui, pessoal. Quem quiser tirar dúvida pode tirar. Quem quiser sair aí pra esperar a próxima aula também, fica à vontade, tá? Abraço, até quinta-feira pra vocês, pra quem for sair. Até mais. Tchauzinho. E aí, pessoal, pra quem ficou aí ainda, ó, aí quinta-feira a gente já começa a ver
outra linguagem, tá? Quinta-feira a gente já sai do Visual G e já vou começar a mostrar para vocês outra linguagem. Aí já vou mostrar para vocês como que vocês vão instalar, como que vocês vão fazer, tá? Até mais, Henrique.